Como temos a certeza que o país se faz com homens, com mulheres, com livros e com educação, uma universidade também tem nestes pilares sua sustentação, mas agrega outras necessidades e outros atributos, alguns dos homens e mulheres, outros da educação, muitos da fé e da persistência, da sinergia, do respeito ao passado, ao presente e ao futuro. Quando no ano de 1971, Reinaldo Costa criou o símbolo da nossa universidade, nossa logomarca, que hoje é reconhecida não só no Brasil, mas em boa parte do mundo, pela grande inserção da UEM no cenário internacional, ele nos disse que uma das setas representa a comunidade, outra as organizações, e a terceira seta simboliza a universidade. Com a junção das três, temos ao centro o ser humano, representado pelo triângulo. Nesta noite, iniciamos nossa comemoração realizando a primeira reunião conjunta dos conselhos da Universidade Estadual de Maringá. O Conselho Universitário, o Conselho de Ensino, Pesquisa e Extensão e o Conselho de Administração hoje se reúnem para entregar 2 títulos de doutor honoris causa e também para homenagear várias pessoas que ajudaram a construir a Universidade Estadual de Maringá ao longo destes primeiros 40 anos. Vamos recebê-los neste teatro com toda a gratidão merecida pelos que trabalham nesta Casa do Saber e que fazem do ensino, da pesquisa, da extensão e da cultura ideais de vida comungados por todos que querem que a educação continue sempre sendo um pilar fundamental para toda a sociedade. Presidindo os 3 conselhos, convidamos o magnífico reitor da Universidade Estadual de Maringá, professor doutor Décio Esperandil. Convidamos também o vice-reitor, professor doutor Mário Luiz Neves de Azevedo, também presidente da Comissão Especial de Comemoração dos 40 anos da UEM. Egrégios membros do Colendo Conselho Universitário: Ailton Souza dos Santos, Alexandre Marconi de Souza Costa, Álvaro David Young, Ana Cláudia Pirajá Bandeira, André Gaspareto, Ângela da Silva Lima, Ângela Regina Badan, Áurea Regina Teles Pupulim, Bernhard Fuchs, Carla Cecília Rodrigues Almeida Silva, Cecília Edna Marese da Costa, Célia Aparecido Passo Longo, Ciomar Aparecida Bersane Amado, Cláudia Regina Grégio Darcy Filete, Clélia Franco, Cleide Rodrigues Amorim, Clotilde Lopes Garcia, Clóvis Cabreira Jobim, Dante Alves Medeiros Filho, Darcy Aparecida Martim, Dilma Figueiredo Boter, Edson Fortes, Ednelson Fernando Cesso Salazar, Elaine Rodrigues, Elaine Roseli Lepre, Helena Melges, Eliane Dalva Godoy Danese, Elizabeth Amâncio Souza da Silva Valsec, Francisco Giovanni David Vieira, Gilberto Clóvis Antonelli, Gilberto Mitsuaki Omori, Helena Shizuko Nakatani, Igor José Botelho Vasques, Ione Parra Barbosa Tessman, Ivan Aparecido Ruiz, Jaime Graciano Trintim, Jorge Cantos, José Belucci Caporalini, José Eduardo Olivo, José Maria de Oliveira Marques, José Uzan Torres Brandão Filho, Josmar Mazzucchelli, Laurindo Zango Furquim, Lilian Moreira de Alvarenga Assolari, Luiz Roberto Evangelista, Manuel Francisco Carreira, Márcia Stack, Márcia Rosângela Rubler, Marcos Antônio dos Santos, Margarete Lopes Young, Maria Célia Cortes Passetti, Maria Cláudia Cola Ruvolo Takasuzuki, Maria Cristina Bonharo Tognin, Maria de Lourdes Perioto Gurur, Maria dos Anjos de Souza Lino, Maria Estela Gozzi, Maria José Batista Barbosa, Maricelma Bregola, Maristela Gomes de Camargo, Mateus Frota, Maurício Antônio Custódio de Melo, Maximiliano dos Anjos Azambuja, Nerli Nonato Ribeiro Mori, Nevidon de Souza, Nilton Fernandes Figueiredo,
Noboro Rioca, Norival Ferreira dos Santos Neto, Orlando Ribeiro do Prado Filho, Osvaldo Germano do Rócio, Paulo César Seron, Paulo Fernando Soares, Paulo Inada, Paulo Roberto Paraíso, Regina Taan, Reginaldo Benedito Dias, Rejane Machado Cardoso, Renato Aparecido Lívio, Ricardo César Gardiolo, Roberto Estevão, Robinson Luiz Contiero, Rodrigo Martins, Rúbia Maria de Oliveira, Sandra Mara Alessi Aristides Arraes, Sandra Maria Coelho de Souza Moser, Sérgio Luiz Jacomini, Sérgio Ricardo da Silva, Silvana Regina de Melo, Sônia Maria Toyoshimi Lima, Suzana Volkmer, Valentina de Lourdes Milani de Paula Soares, Walter Augusto de la Rosa, Vilma Aparecida Ferreira de Godoy Gazola, Wilson Massamito Furuia. Convidamos também os egrégios membros do COLEM do Conselho de Ensino, Pesquisa e Extensão. Adalberto Code Taqueda, Ademir Massahiro Moribe, Adilson Luiz Ramos, Adley Forte Rubira, Alexandre Florindo Alves, Alice Eiko Murakami, Álvaro José Perioto, Amália Maria Goldberg Godoy, Ana Paula Guedes, Ana Paula Vilcinski Oliva, Andréia Cláudia Beckner da Silva Fernandes, Andréia Lúcia Doná, Andréia Luize Buchini Fagion, Andréia Anhesine da Silva, Ângela Maria Endlich, Ângela Maria Marconi de Araújo, Ângela Sakamoto, Ângelo Aparecido Priori, Antônio Carlos Bento, Antônio Ferriani Branco, Antônio Medina Neto, Antônio Nola, Antônio Roberto Giriboni Monteiro, Antônio Zotarelli, Arlindo Antônio Save, Haroldo Luiz Moraes, Augusto Cesare de Campos Soares, Beatriz Fleury Silva, Bruno Montanari Raza, Carlos Alberto Mororó Silva, Carlos José Braga Barros, Carmen Lúcia de Melo Sartori Cardoso da Rocha, Cássio Antônio Tormena, Selene Tonella, Célia Regina Ambiel, Célio Juvenal Costa, Celso João Rubim Filho, Claudete Aparecida Mangolim, Cláudio Celestino de Oliveira, Daniela Cristina Grégio da Arcimota, Dauri José Tesman, Denise Mal, Dorival Moreschi Júnior, Dourivaldo Teixeira, Dulcineia Esther Pagani Gianotto, Éder Edinaldo Aparecido Ribeiro, Miquelon, Edson Carlos Romualdo, Edwin Cardoça Galdames, Eliane Sebeika Rapchan, Elizabeth Aparecida Aldi, Elza Midori Shimazaki, Elza Isabel Sueli Andreotti, Heraldo Schunk Silva, Érica Mendes de Carvalho, Erivelto Goulart, Flávio Apro, Flávio Augusto Vicente Seixas, Generoso de Ângeles Neto, Gisela Maria Zanin, Hélio Silveira, Ieda Parra Barbosa Rinaldi, Itana Maria de Souza Jimenez, Jane Marta Graton Mikcha, Geselá Emetério Cordeiro dos Reis, João Ângelo Martini, João Carlos Palazzo de Melo, João Marcelo Crubelati, Jorge Ferreira de Lacerda, Jorge Juarez Vieira Teixeira, José Aparecido Celório, José Carlos Jimenez, José Quinha Eshiba, Juliana Curi Martiniche Nerreiro, Juliano Bortolo de Conte, Júlio César Dainese de Oliveira, Karin Schwab Meneghetti, Larissa Michele Lara, Leonor Dias Paini, Lúcia Osana Zolim, Luciano Gonçalves Costa, Luiz Carlos Gomes, Luiz Felipe Viel Moreira, Luiz Regis Prado, Luiz Helena Costa Dutra Souza, Luísa Tamitsu Neto, Luzia Marta Bellini, Manuel Quaresma Xavier, Marcelino Luiz Jimenez, Marcelo Moreira Cavalcante, Márcia Edilane Lopes Consolaro, Márcia Marcondes Altimeri Sanadi, Márcio Mendes Rocha, Márcio Roberto do Prado, Marcos Roberto Teixeira Primo, Maria Dalva de Barros Carvalho, Maria de Fátima Pires da Silva Machado, Maria Estela da Silva Fernandes Trintinalha, Maria Júlia Coraza, Maria Renata Moraes, Maria Sueli Pagliarini, Maria Terezinha Belanda Galuch, Marilda Gonçalves Dias Face, Marina de Lourdes Calvo Fracasso, Mário Ney Pacnan, Mário Rogério Esquares, Marion Haruco Machado, Marivânia Conceição de Araújo, Marli Miriam de Souza Lima, Maurício Luciano Pellicer, Maurício Heinricher do Nascimento, Max Gimene Ribeiro, Nair Seiko Yamamoto, Natalino Henrique Medeiros, Nilton Fassi, Onélia Aparecida Andreu dos Santos, Orlando Ruz Barbosa, Osvaldo Alves dos Santos, Osvaldo Ferrarese Filho, Ourides Santim Filho, Paulo José Andrelino, Pedro Augusto Arroio, Rafael Bruno Neto, Raquel Sano Suca Terada,
Aqueline Ritter de Moura Penteado, Raimundo de Lima, Regina Maria Zanata, Renata Correia Pascotto, Renata Lopes Piazotto Venturini, Rênio dos Santos Mendes, Ricardo Tiradentes Barbosa, Roberto Zonato Esteves, Romeu Dias Vanderlei, Ronald José Barte Pinto, Ronaldo Augusto de Lara Gonçalves, Rosane Maria Peralta, Ruth Izumi Setoguchi, Cezinando Luiz Menezes, Silvia Mara Bortolotto Damasceno, Sônia Maria Alves Pinto Prioli, Sônia Maria Soares Estivari, Sônia Silva Marcon, Tânia Regina dos Santos Soares, Terezinha Inês Estivaletos Vitzinski, Terezinha Oliveira, Thaís Aidar de Freitas Matias, Thaís Gomes Verzignace Silveira, Wagner de Alencar Arnaud de Toledo, Valdeni Soliane Franco, Valdir Gomes, Valéria Delissandra Feltrin, Vicente Queramonte Pires, Vilma Melrer Sela, Vladimir Chaves dos Santos, Vladimir Ferreira Cabral, Washington Luiz Félix dos Santos, Yolanda Shizuya Oki, Zuleika de Paula Bueno. Convidamos também os egrégios membros do Colendo Conselho de Administração: Aguinaldo Timóteo Almeida, Ângelo José Pavan, Antônio Carlos de Campos, Bruno Luiz Domingos de Ângeles, Clóvis de Souza, Franciele Silva Cruz, Ismara Eliane Vidal de Souza Tasso, José Márcio Peluso, Júlio César Damasceno, Cátia Socorro Matias Mourão, Lúcio Tadeu Mota, Mauro Antônio da Silva Sarra Vagnani, Mauro Luciano Baesso, Regina Lúcia Silvestrini, Sandra Maria Peloso, Sônia Luci Molinari, Stefano Hertal Farias Nunes, Valéria Neves Domingos Cavalcante. Com os membros dos 3 conselhos superiores da Universidade Estadual de Maringá, já em seus lugares no Teatro Calil Haddad, temos a honra de pedir que a cultura, a cidadania e a UEM sejam homenageadas com música, com hinos e com a construção em loco do seu símbolo. Ninguém ouviu soluçar de dor do canto do Brasil, lamento triste sempre ecoou, desde que o índio guerreiro foi pro cativeiro e de lá cantou.
Contando com o fundamental apoio da intérprete Maria Elizabeth Dumont Negrelli, gentilmente servidora da Ampacim, que veio nos auxiliar. Essa cerimônia também é disponibilizada a todas as pessoas que tenham alguma deficiência na audição. Na música solo, Tijolo e sua voz magnífica e abençoada, acompanhada do coro do curso de graduação em música, coro de câmara do Departamento de Música, coro feminino do Centro de Ciências Humanas, Letras e Artes, coral da Escola de Música e coral infanto-juvenil do Centro de Aplicação Pedagógica da UEM e Departamento de Música, sob regência da professora Andréia Agnezini. Entrando com as bandeiras e construindo o símbolo de nossa instituição, dançarinos do Grupo Parafolclórico Fogança, sob a coordenação da professora Sueli Alves de Souza, que já foi bailarina do Balé Popular de Pernambuco e hoje é professora da Diretoria de Cultura da UEM, representando sempre a cultura produzida na UEM aqui em Maringá e no Brasil e pelo mundo afora, já que o Fogança já se apresentou por vários países da América Latina e também na França e na Espanha. Obrigado, corais. Obrigado, curso de graduação em música, Escola de Música, Tijolo e sua voz abençoada por Deus e Grupo Parafolclórico Fogança. Ao sentirmos e vermos suas apresentações, sentimos um genuíno orgulho de vocês também serem Universidade Estadual de Maringá. Todos nós tivemos a oportunidade de ver, ouvir e sentir o que julgamos ser uma universidade, com respeito a todas as raças, com dignidade, com a valorização dos pioneiros que abriram caminhos e plantaram sementes, dos trabalhadores da atualidade, que não medem esforços para o crescimento rumo à excelência e também para os que estão por vir. Que tenham na voz, no olhar, no coração e nas mentes o testemunho que todos queremos deixar. Amem a educação, amem esta universidade, pois ela é parte integrante de nossas vidas e quiçá será de nossos filhos e filhas. Como a música cita, você faz parte da história também. Você que é da creche pertinho da mamãe, da Ampacim, do Colégio de Aplicação Pedagógica da UEM, do curso técnico de música, das dezenas dos cursos de graduação, das especializações, mestrados, doutorados, e também vocês, alunos da Universidade Aberta da Terceira Idade. Todos nós, com a graça de Deus, somos parte integrante e atuante da Universidade Estadual de Maringá. E assim esperamos continuar em nosso jubileu de ouro daqui a 10 anos, e quem sabe, rezando bastante, no primeiro centenário da Universidade Estadual de Maringá em 2070. Convidamos neste momento o coro de câmara do Departamento de Música, que com 4 vozes, a capela, sob a regência da professora Andréia Agnezini, nos apresentará o hino nacional brasileiro, para o que convidamos todos os que assim o puderem a se colocarem em pé. Com o vinho do Ipiranga, as margens próximas de um povo heróico brado retumante, e o sol da liberdade em raios fúlgidos brilhou no céu da pátria nesse instante. Se o penhor dessa igualdade conseguimos conquistar com braço forte, em teu seio a liberdade desafia o nosso peito à própria morte. Ó pátria amada, idolatrada, salve, salve, Brasil, um sonho intenso, raio vívido, de amor e de esperança a terra desce. Sem teu formoso céu risonho e líquido, a imagem do cruzeiro resplandece. Gigante pela própria natureza, estrelas forte palque do colosso, e o teu futuro espelha essa grandeza. Terra adorada, entre outras mil és tu, Brasil, ó pátria amada, dos filhos deste sol és mãe gentil, pátria amada Brasil. Deitado eternamente berço esplêndido, ao som do mar e a luz do céu profundo, figuras ó Brasil, florão da América, iluminando o sol do novo mundo, no que a terra mais garrida, teus risonhos lindos campos têm mais flores, nossos bosques têm mais vida, nossa vida no teu seio mais
mais amores. Ó pátria amada, idolatrada, salve, salve. Brasil de amor eterno seja símbolo, o lábaro que ostentas estrelado. E diga o verde louro desta flama, paz no futuro e glória no passado. Percebes da justiça clava forte, verás que o filho teu não foge à luta. Nem teme quem te adora a própria morte. É adorada, entre outras mil és tu, Brasil, ó pátria amada. Dos filhos deste sol és mãe gentil, pátria amada, Brasil. Em homenagem a esta fantástica universidade, que hoje completa seus primeiros 40 anos, ouviremos o hino intitulado Salve ao EM, de autoria de Aniceto Mate, Wilson José Bressan e Ari Pereira Braga, que será cantado pelo acadêmico Israel Reis, tendo ao piano o acadêmico José Gustavo Ruiz. Trabalho a sagrada bandeira, farol na cidade canção. Ao trabalho a justiça e a fé, consagrai todo o vosso labor. Juventude em avante, avante, na conquista da paz e do amor. Juventude em avante, avante, na conquista da paz e do amor. Em teu seio buscamos a glória de alcançar quase todo o saber da ciência, da arte, da história e o amor que nos pode valer. Salve, salve esta casa altaneira e paisagem, segredo, emoção do trabalho a sagrada bandeira, farol na cidade canção. Ao trabalho a justiça e a fé, consagrai todo o vosso labor. Juventude em avante, avante, na conquista da paz e do amor. Juventude em avante, avante, na conquista da paz e do amor. A Universidade Estadual de Maringá iniciou suas atividades na cidade de Maringá e hoje encontra-se em várias cidades da região noroeste do Paraná. Em homenagem a esta cidade que nos acolheu tão bem no ano de 1970, convidamos a acadêmica Juliana Bischoff, tendo ao piano o acadêmico José Gustavo Ruiz, para cantarem o hino a Maringá, de Aniceto Mate e Ari de Lima. Passado que
Com homenagem à cidade de Maringá, através da execução do nosso hino, queremos estender também a homenagem às cidades de Cianorte, Goiôerê, Diamante do Norte, Umuarama e Cidade Gaúcha, que já possuem campos regionais da UEM, bem como as cidades que vierem a ter campos regionais da UEM em suas regiões de abrangência. E nesta noite, temos uma alegria ainda maior do que a comemoração dos 40 anos da UEM. Encontra-se neste teatro uma das pessoas com maior visão de Brasil e de mundo de todo o nosso estado, responsável, junto com outras pessoas, pela criação da UEM, mas, sobretudo, uma pessoa que fez o noroeste do Paraná crescer em todos os sentidos, no campo social, educacional, moral, ético e no campo da fé, e a família da UEM, que o tem como seu primeiro professor honoris causa, quer lhe pedir um favor extremamente especial neste momento. Queremos pedir uma bênção especial para que a UEM continue sempre com extremo respeito a todas as pessoas, que sempre possamos valorizar a família e o cidadão, que louve quem trabalha com a educação e para a educação, e que os anos vindouros sejam ainda mais belos do que esses primeiros 40 anos que hoje comemoramos. É com humildade, mas também com grande orgulho e alegria, que pedimos ao arcebispo emérito de Maringá e professor honoris causa da UEM, Dom Jaime Luiz Coelho, que nos dê a honra de abençoar esta Casa do Saber e todas que aqui vêm trabalhar, estudar, aprender. Sinto-me emocionado neste momento, com toda essa homenagem que quero prestar, não a minha pessoa, mas Maringá. É ela que merece tudo isso que está aqui. No dia 24 de agosto de 1959, aqui em Maringá, o então governador Moisés Lupion assinava a lei 4070, criando a Faculdade Estadual de Maringá, 1959. Eu fui o primeiro diretor, professor de Ética e Sociologia. E essa grande homenagem que hoje se presta a Maringá, a nossa universidade. Ela nasceu pequenina, mas hoje este triunfo que nós vemos. Vamos então pedir a Deus nesse momento, pelas mãos de Nossa Senhora da Glória, nossa padroeira, que abençoe, continue abençoando Maringá, a nossa UEM e todos aqueles que já passaram por aqui, os atuais, os que virão, porque a bênção de Deus é do céu e o céu está fora do tempo. Vamos rezar um Pai Nosso pedindo ao Pai do céu que continue abençoando esta nossa terra. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, e não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Que a bênção de Deus Todo-Poderoso, Pai e Filho e Espírito Santo, Deus sobre todos, permaneça para sempre. Amém. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. E peço uma grande palmas para a nossa querida Mãe. Palmas para todos. Agora que já estamos abençoados, teremos na sequência outro momento de grande relevância para a Universidade Estadual de Maringá, que é a concessão do título de professor honoris causa a duas pessoas de fundamental importância em nossa história. Sem a decisiva atuação destas pessoas,
certamente não estaríamos comemorando os 40 anos da UEM nesta maravilhosa noite. Para presidir esta sessão histórica, pública e solene do Conselho Universitário, do Conselho de Ensino, Pesquisa e Extensão e do Conselho de Administração, convidamos o magnífico reitor da Universidade Estadual de Maringá, professor doutor Décio Esperandil. Convidamos agora o vice-reitor, professor doutor Mário Luiz Neves de Azevedo. Convidamos o chefe de gabinete da reitoria, professor doutor Júlio Santiago Prates Filho. E esta universidade construída com cultura, com educação formal e informal, com hombridade, com dedicação, com empenho, com fé inexorável e com amor, quer montar para essa sessão solene 2 pavilhões de honra, para que todos que para cá vierem possam ver que a história vem sendo construída no dia a dia. O primeiro pavilhão é composto pelos reitores e vice-reitores que iniciaram a gestão desta universidade em 1970 e a dirigiram até esta data. Como a gestão atual já se encontra à mesa da entrega dos títulos de professor honoris causa, convidamos para este pavilhão, com elevada honra, os seguintes professores: Rodolfo Purpur, reitor na gestão 1974 a 1978. Neumar Adélio Godoy, vice-reitor na gestão 1974 a 1978 e reitor na gestão 1978 a 1982. Haroldo Xavier, vice-reitor na gestão 1978 a 1982. Senhor Haroldo Xavier, por favor. Paulo Roberto Pereira de Souza, reitor na gestão 1982 a 1986. Fernando Ponte de Souza, reitor na gestão 1986 a 1990. Manuel Jacó Garcia Jimenez, vice-reitor na gestão 1986 a 1990. Luiz Antônio de Souza, vice-reitor na gestão 1990 a 1994 e reitor na gestão 1994 a 1998. Neuza Altoé, vice-reitora na gestão 1994 a 1998 e reitora na gestão 1998 a 2002. José de Jesus Previdelli, vice-reitor na gestão 1998 a 2002. Gilberto César Pavanelli, reitor na gestão 2002 a 2006. Ângelo Aparecido Priori, vice-reitor na gestão 2002 a 2006 e reitor na gestão abril a outubro de 2006. Respeitosamente e com toda a distinção, encontram-se dispostas as cadeiras ao professor José Carlos Cal Garcia, que foi reitor na gestão de 1970 a 1974, ao professor Ayrton Pinheiro, que foi vice-reitor na gestão 1970 a 1974, e ao professor Daniel Domazaki, que foi vice-reitor na gestão 1982 a 1986.
Para estes 3 professores, já falecidos, rendemos nossas sinceras homenagens e registramos todo o respeito pelos excelentes trabalhos desenvolvidos e pedimos neste momento, em homenagem a todos nós que hoje somos a família Wen, uma salva de palmas. Nosso segundo pavilhão é composto pelas atuais autoridades estaduais, regionais e municipais que fizeram questão de comparecer nesta sessão solene de homenagem a tantos que fizeram e fazem a Universidade Estadual de Maringá crescer de forma contínua e estruturada. E é com grande honra que convidamos as seguintes autoridades para ocuparem as cadeiras à direita desse pavilhão de honra. Excelentíssimo Secretário de Estado da Ciência, Tecnologia e Ensino Superior do Estado do Paraná, Dr. Nildo José Lubke, que também representa nessa ocasião excelentíssimo Governador do Estado, Dr. Orlando Pessutti. Secretário Municipal do Meio Ambiente de Maringá, Dr. Diniz Afonso, qual representa também nesta ocasião excelentíssimo Prefeito Municipal, Silvio Magalhães Barros. Vereador Flávio Vicente, representando nesta ocasião a presidência da Câmara de Vereadores de Maringá. Excelentíssima Secretária de Estado da Administração e da Previdência do Estado do Paraná, doutora Maria Marta Renner Weber Lunardon. Doutora Sônia Esperandil Lopes Adum, coordenadora do Ensino Superior da Secretaria de Estado de Ciência, Tecnologia e Ensino Superior do Paraná. Excelentíssimo Deputado Federal, doutor Odílio Balbinotti. Excelentíssimo Deputado Estadual, Professor Dr. Enio Verri. Excelentíssimo Deputado Estadual, Dr. Batista. Excelentíssimo Deputado Estadual, Luiz Nishimori. Será representado neste momento por seu assessor parlamentar, Dr. Tetsuo Noda. Representando o excelentíssimo deputado federal Ricardo Barros e a excelentíssima deputada estadual Cida Borghetti, convidamos o Dr. José Busato. Convidamos o vigário-geral de Maringá, Padre Antônio de Pádua Almeida, que representa nesta ocasião Sua Excelência Reverendíssima Dom Anuar Batiste. Professor José Carlos Barbieri, vice-presidente da Associação Comercial e Industrial de Maringá. Professor Dr. Wilson Rinaldi, presidente da Associação dos Docentes da UEM, a ADUEM. Senhor Antônio Svitzinski, presidente da Associação dos Funcionários da Universidade Estadual de Maringá, a FUEM. Senhor Éder Adão Rossato, presidente do Sintemar, Sindicato dos Trabalhadores em Estabelecimentos de Ensino de Maringá. Temos a honra também de chamar para compor a mesa neste momento o excelentíssimo prefeito de Maringá, que acabou de chegar de uma viagem, Dr. Silvio Magalhães Barros. Também o excelentíssimo deputado federal Ricardo Barros. Dois ex-alunos de nossa instituição para a grande honra da Universidade Estadual de Maringá.
Senhora Inesa Naomi Hatsuzawa, representando a chefia do Núcleo Regional de Educação de Maringá. O excelentíssimo vice-prefeito do município de Goerê, senhor José Torres. O superintendente da Caixa Econômica Federal em Maringá, nosso grande parceiro na realização desse evento, doutor Fábio Carnelós. O gerente regional da Caixa Econômica em Maringá, doutor Sérgio Luiz Scramin. E Antônio José Betinar de Pedro, gerente geral da Agência da Caixa Econômica Federal na Universidade Estadual de Maringá. Representando a presidência do CREA Paraná, convidamos o professor doutor Francisco José Coelho Teixeira Ladaga. Temos a honra de convidar também o vereador Humberto José Henrique. O vereador Mário Sérgio Verri. O vereador Luiz do Postinho. Convidamos também o diretor-presidente do Centro Universitário de Maringá, Sesumar, doutor Cláudio Ferdinandi. O presidente da Fundação para o Desenvolvimento da Educação Superior do município de Goiuerê, senhor Pedro Francisco Ribeiro. Doutor Lupércio Cascone, diretor-geral da Faculdade Unifama de Maringá. Professor Aloísio Gomes de Souza Filho, diretor-geral do campus de Apucarana da Universidade Tecnológica Federal do Paraná. São por pavilhões como esse que nós notamos a importância fundamental que a Universidade Estadual de Maringá tem em toda a região noroeste do estado do Paraná. Agradecemos imensamente as demais autoridades que nos prestigiaram com sua vinda a esse evento e infelizmente não se nominaram junto ao cerimonial, senhores professores, acadêmicos, servidores técnicos, membros da comunidade maringaense de todo o estado do Paraná, profissionais das mais variadas áreas do conhecimento, dentre os quais os valorosos profissionais da imprensa e todos os convidados que fazem desta noite um daqueles momentos pelos quais vale a pena viver. Com os dois pavilhões estruturados, daremos início neste momento à entrega do título de doutor honoris causa, com a condução ao palco de nossos dois homenageados nesta magnífica noite de 13 de maio. Quando uma universidade outorga seu grau máximo, distinguindo personalidade eminente, que pelo vulto da obra realizada enriquece a vida cultural e social, presta-lhe homenagem sincera, justa e construtiva, reconhecendo publicamente que tais pessoas possuem intrinsecamente o verdadeiro significado da palavra honra, qual seja virtude, talento, coragem, dignidade, probidade, retidão e brio. É com grande alegria que a Universidade Estadual de Maringá convoca a nossa primeira guarda de honra. Acompanhar, conduzir um homenageado é partilhar com ele do genuíno orgulho da distinção conferida. É tarefa destinada a pessoas que também constroem o conhecimento. É cumprir a tradição. E conforme ensina Paulo Peixoto, da Universidade de Coimbra, citando Jean Jaurès, ser fiel à tradição é ser fiel à chama e não à cinza. E nossa guarda de honra, nossa primeira guarda de honra, é composta por um representante dos professores, por um representante dos servidores técnicos e por um acadêmico,
destacando a comunidade universitária. Convidamos então, neste momento, a professora Jane Maria Remor, do Departamento de Educação Física, professora da UEM há quase 2 décadas e integrante da comissão dos 40 anos da UEM. Convidamos também o servidor Edson Luiz dos Santos, servidor da universidade há 39 anos, hoje diretor em exercício de assuntos acadêmicos. E também o acadêmico Lucas Andrade Leandro, do curso de Ciências Sociais, para que acompanhem até a mesa de honra o nosso primeiro homenageado, Dr. Paulo Cruz Pimentel. Mas hoje é um dia extremamente especial para a Universidade Estadual de Maringá. Temos a honra de entregar não somente uma, mas 2 honrarias de doutor honoris causa. E para tal finalidade, convidamos o professor doutor José Marcos de Bastos Andrade, do Departamento de Agronomia, professor da UEM há quase 3 décadas e membro da comissão dos 40 anos da UEM. Convidamos também a servidora Vera Lúcia da Cruz, servidora da Universidade Estadual de Maringá há 37 anos, hoje secretária de integração entre os campos regionais, e também a acadêmica Laís Ribeiro Soler, do curso de Secretariado Executivo Trilingue, para que acompanhe até a mesa de honra o senhor Alex Valente, que representa nesta noite seu pai, nosso homenageado, doutor Adriano José Valente. Teremos neste momento a instalação da sessão conjunta, solene e histórica do Conselho Universitário, do Conselho de Ensino, Pesquisa e Extensão e do Conselho de Administração, através das palavras de seu presidente, o magnífico reitor da Universidade Estadual de Maringá, professor doutor Décio Esperandil. Declaro instalada esta sessão conjunta solene e histórica do Conselho Universitário, do Conselho de Ensino, Pesquisa e Extensão e Conselho de Administração, convocada especialmente para a entrega dos títulos de doutor honoris causa da Universidade Estadual de Maringá e para a comemoração dos 40 anos de nossa instituição. Convidamos para fazer a saudação ao primeiro homenageado, Dr. Paulo Cruz Pimentel, e proceder à apresentação de seu currículo, o professor Dr. Reginaldo Benedito Dias. Magnífico reitor da Universidade Estadual de Maringá, professor Dr. Décio Esperandil.
ilustre vice-reitor da Universidade Estadual de Maringá, professor Dr. Mário Luiz Neves de Azevedo, também presidente da Comissão Especial de Comemoração dos 40 anos da UEM, ilustres membros dos egressos Conselhos Superiores da UEM, ilustríssimo senhor Paulo Pimentel, nosso homenageado, digníssima família do prefeito Adriano Valente, demais autoridades já nominadas pelo cerimonial, senhoras e senhores. O governador Paulo Cruz Pimentel, que chefiou o Poder Executivo do Estado do Paraná de 31 de janeiro de 1966 a 15 de março de 1971, é natural de Avaré, Estado de São Paulo. Graduou-se pela Faculdade de Direito da Universidade de São Paulo em 1953. Na metade daquela década, radicou-se no Paraná, na cidade de Porecatu, onde se tornou dirigente empresarial em uma usina de açúcar. Por acordo familiar, não tinha projeto de ingressar na vida política, mas sua vida sofreu uma guinada com a eleição de Ney Braga para o governo do Paraná em 1960, de cuja campanha participou. Eleito com um projeto de modernização para o Paraná, o governador Ney Braga convocou Paulo Pimentel, confiando-lhe a pasta da Agricultura. Quando assumiu a Secretaria da Agricultura, Paulo Pimentel era muito jovem, pouco mais de 30 anos. Para ser eleito governador poucos anos depois, teve ainda que vencer o estigma de ser muito moço, mas já contava com o sucesso de seu trabalho à frente da Secretaria. A vasta bibliografia avaliando positivamente os programas que implantou, como o de melhoria do plantel bovino e o de planejamento para a agroindústria. Em 1965, ungido como candidato a governador, Paulo Pimentel teve êxito na memorável campanha eleitoral em que duelou com o já lendário Bento Munhoz da Rocha, ex-governador e ex-ministro de Estado. Em sua imagem de campanha, identificou-se principalmente com os trabalhadores rurais. Seu símbolo foi o chapéu de palha. Mais tarde, em entrevista na década de 1990, explicou: era o chapéu de palha do trabalhador rural, não era um chapéu texano. A literatura também destaca a sua identificação com o interior do Estado. Em livro de História da Assembleia Legislativa, lê-se: o governo Paulo Pimentel seria ainda um fato mais novo no contexto político paranaense, por significar pela primeira vez a eleição de um homem do norte do Paraná, que havia se tornado a região mais populosa e, portanto, eleitoralmente mais forte. Estudo realizado pelo IPARDES também assinala, além do discurso voltado ao homem do campo, a ênfase municipalista. Com isso, pretendia atingir os pequenos e médios municípios do interior, notadamente do oeste e do norte. Nessas regiões, com efeito, obteve seus melhores resultados. Ao ser eleito, ele próprio se definiu como primeiro governador pé vermelho. Poder-se acrescentar, era e ainda é o mais jovem governador a ser eleito em nossa história republicana. Sobre sua rápida ascensão política, reproduzo suas palavras. Cheguei ao Paraná em 1956. 5 anos depois, era secretário da Agricultura. 9 anos depois, era governador do Estado. Sua eleição era representativa da nova face do Paraná, provocada pela intensa dinâmica de ocupação e reocupação do território e das grandes levas migratórias que para cá se dirigiram nas décadas imediatamente anteriores. Lembremos que, em 1940, a população do Paraná era de 1.236.000 habitantes. Em 1960, era de 4.296.000 habitantes. Ele próprio, o governador, era um migrante. A ascensão de governador pé vermelho não significava, porém, investir nas polaridades e rivalidades regionais. O centro do programa de campanha, que depois se tornaria o plano de governo, era o desenvolvimento integrado. Por isso mesmo, teve votação expressiva em todos os quadrantes do Estado, mesmo nos centros mais tradicionais. Foi sob a égide do Programa de Desenvolvimento Integrado, sobre o qual voltaremos a falar pouco mais adiante, que foram criadas entre 1969 e 1970 as universidades estaduais. Paulo Pimentel foi eleito em 1965, nas últimas eleições diretas para governador daquele período marcado pelo autoritarismo. Consciente da legitimidade que o voto conferia a seu mandato, adotou posicionamentos corajosos. No início de dezembro de 1968, ao receber o título de cidadão honorário de São Paulo, defendeu a realização de eleições diretas em todos os níveis,
incluindo o presidente da República. Esse fato, ocorrido uma semana antes da edição do AI-5, colocava em risco seu próprio mandato. Como se lê no dicionário histórico-biográfico da Fundação Getúlio Vargas, durante sua gestão, o governo federal cogitou o fechamento da Assembleia Legislativa do Paraná. O governador Paulo Pimentel defendeu com êxito, junto ao presidente Costa e Silva, a manutenção da Assembleia em funcionamento, apesar da violenta oposição do poderoso ministro da Justiça. Concluído seu fecundo governo, voltou a exercer mandato público em 1978, quando foi eleito deputado federal pelo Paraná, o mais bem votado daquele pleito. Em 1986, foi eleito deputado constituinte com maciça votação. Nos trabalhos da Assembleia Nacional Constituinte, concentrou sua atenção na elaboração de propostas aos dispositivos que regulamentavam o funcionamento do Poder Judiciário. O número expressivo das propostas que apresentou foi aprovado, entre elas a de criação de tribunais regionais federais e a definição de tortura, que constou do texto constitucional. Recentemente, foi presidente da COPEL, no curso da administração do governador Roberto Requião. Na atividade empresarial, Paulo Pimentel destacou-se sobretudo no setor de comunicações. As empresas que dirigiu, abarcando várias mídias, chegaram a atingir 97% de cobertura da população do Estado. Ao chegar ao Palácio do Iguaçu, o governador Paulo Pimentel colocou em prática um arrojado programa de desenvolvimento e modernização do Paraná, baseado na diversificação da agricultura e na industrialização, programa que iria mudar a face do Estado. O governo foi norteado pelo princípio do desenvolvimento integrado, cujo significado, aferível a partir da análise de suas ações, foi minuciosamente explicado nas mensagens remetidas à Assembleia Legislativa. Eu cito excertos elucidativos de uma mensagem. Eu abro aspas. A análise da realidade paranaense tem indicado a existência de uma conjuntura regional compartimentada, onde o diálogo é difícil entre as partes que formam o todo social, especialmente entre o governo e o povo, a afetar as regiões, as populações, as atividades e a própria atuação do poder público. É necessário que o desenvolvimento integre em seu processo todas as camadas da população, todos os setores de atividade, todas as regiões do Estado e todas as manifestações da existência humana. A isso chamamos de o desenvolvimento integrado, que informou nossa plataforma e se converte em nossa filosofia de governo. Eu fecho as aspas. O projeto de desenvolvimento tinha, de certo, uma dimensão econômica, mas estava articulado com uma visão holística da realidade, para usar um termo tão a gosto de nossa época. Acima de tudo, era necessário integrar o povo ao processo de desenvolvimento como protagonista e como beneficiário. Eu abro aspas novamente. O desenvolvimento deve ser feito para o homem, e tanto quanto possível pelo homem. Se o povo não se beneficia do esforço governamental, alguma coisa, para não dizer quase tudo, está errada nesse esforço. Eu fecho as aspas. Mas como fazer isso? As mensagens do governador respondem. Eu cito. É preciso ir ao povo. Não se trata de educá-lo para que ele nos entenda e apoie. Ao contrário, nós, os governantes, é que devemos nos educar para entender e estimar o povo, entregando a ele o comando do seu próprio destino. Essa visão de desenvolvimento integrado implicava aporte de investimentos em infraestrutura, sobretudo na expansão da oferta de energia elétrica e da malha rodoviária, como exemplificam, para ficar na região próxima, as rodovias Maringá-Paranavaí, Maringá-Campo Mourão, Maringá-Umuarama. Implicava também equipamentos e políticas sociais, pois tinha como objetivo, uma nova citação eu faço agora, a ampliação e melhoria do equipamento social básico e o atendimento àquelas parcelas da população às quais o atual estágio de desenvolvimento não oferece as condições de vida. Na visão de futuro, elaborada pelo governo, o aproveitamento das oportunidades exigia a coalizão das forças do desenvolvimento integrado, com a finalidade de transformar as potencialidades em riqueza para todos. Um gargalo apontado no diagnóstico dizia respeito ao setor da educação, associado à necessidade de formação de recursos humanos qualificados como condição do desenvolvimento. Dizia uma mensagem do governador: o Paraná está diante de um dos mais graves problemas criados em consequência de seu próprio desenvolvimento,
ou da formação de quadros humanos especializados, não só para o setor público, como para o setor particular. Em 1967 e 1968, podemos identificar como o governo interveio na busca de solução desse problema, investindo no ensino fundamental e médio, colocando em prática a divisa: nenhuma criança sem escola, nenhuma escola sem professor. Foi um período de investimento na expansão da rede e de melhoria da qualidade do ensino. Fazem parte desse esforço a definição do Estatuto do Magistério e uma reforma administrativa para o setor. O ponto culminante, pelo menos do nosso ponto de vista, foi a criação das universidades estaduais, uma medida ousada, construída no diálogo com a comunidade, ouvindo as reivindicações dessa comunidade, uma medida que implicou, inclusive, superar limites orçamentários. Até aquele período, o Paraná dispunha da Universidade Federal, mais antiga, e da recém-criada Universidade Católica, ambas sediadas em Curitiba. Em 1969, o governo criou, pelo mesmo ato, 3 universidades, todas localizadas em cidades do interior. Quando se debatia a hipótese da Universidade do Norte do Paraná, o governador criou 2, uma em Londrina e outra em Maringá. Com essa política, o governador mostrou, mais do que o sentido da interiorização, o significado da integração do Estado. Cada uma dessas instituições, por seu turno, nasceu com a vocação de integração em sua região de influência. Fundamentalmente, o governo do Estado mostrou que não concebia o desenvolvimento sem a formação de recursos humanos qualificados e sem o aporte do conhecimento científico e da tecnologia. Tal foi o sentido holístico que se imprimiu ao projeto de desenvolvimento. 40 anos depois, no momento em que nos reunimos para celebrar a história de nossa instituição e a concessão do título de doutor honoris causa ao governador Paulo Pimentel e ao prefeito Adriano Valente, podemos olhar para trás e afirmar que a universidade tem perseguido com tenacidade a missão para a qual foi criada. Primeiro, é sua vocação promover a integração entre o ensino, pesquisa e extensão. Segundo, tem se notabilizado pela formação de quadros profissionais e dirigentes públicos e privados. Entre os muitos exemplos que eu poderia citar, eu elencaria, aqui presentes, o prefeito Silvio Magalhães Barros, o deputado estadual Enio Verri, o ex-prefeito e atual deputado federal Ricardo Barros, todos formados pela nossa universidade. Terceiro, integrou-se efetivamente ao processo de desenvolvimento regional, atendendo demandas e mesmo mantendo unidades em diversas cidades de uma ampla região. Com sua liberdade de cátedra, a universidade tem produzido estudos, inclusive para interpretar o processo social e político no qual teve origem e se desenvolveu. Desses estudos, eu extraí as informações para elaborar essa saudação ao governador Paulo Pimentel, que recebe, com toda a justiça, nossa magna honraria acadêmica, aprovada por aclamação e entusiasmo pelo Conselho Universitário. Muito obrigado. Convidamos agora para fazer a saudação ao segundo homenageado, o doutor Adriano José Valente, em memória, hoje representado com grande honra por seu filho, Alex Valente, e proceder à apresentação de seu currículo, o professor doutor Luiz Roberto Evangelista. Magnífico reitor, professor Dr. Décio Esperandil, ilustríssimo senhor professor Dr. Mário Neves de Azevedo, vice-reitor, honradas autoridades já nominadas pelo cerimonial, ilustres membros dos egrégios conselhos superiores da UEM, digníssima família do Dr. Adriano Valente, aqui presente, ilustríssimo senhor Paulo Pimentel, nosso homenageado, caros professores, servidores e alunos da UEM, senhoras e senhores, a comunidade universitária está reunida para atribuir ao ex-prefeito de Maringá, Adriano José Valente, o título de doutor honoris causa. A outorga desse título é uma prática tradicional na cultura universitária. É uma homenagem da academia em razão da honra, por
por causa nobre, por causa honrosa, aos homens e mulheres reconhecidos por sua atuação nas áreas da ciência, da cultura, em favor da paz e da liberdade, e em favor do melhor entendimento entre os povos. Hoje, talvez mais do que em épocas precedentes, a UEM pode, de fato, outorgar esta importante honraria, porque possui programas de pós-graduação muito bem consolidados em diversas áreas do saber e concede títulos de doutoramento a alunos regulares. Esses títulos, além da validade técnica de que são portadores, gozam de elevado prestígio acadêmico nacional e até mesmo internacional. Esse prestígio se deve ao esforço dos que trabalharam para implantar a universidade e dar-lhe existência concreta, e ao esforço dos muitos que ao longo dessas 4 décadas dedicaram o maior quinhão do seu tempo e o melhor do seu talento para que um projeto de pioneiros arrojados se transformasse numa realidade que ultrapassa as mais otimistas expectativas para o destino do ensino superior e da pesquisa no estado do Paraná. Diante disso, é inegável que a universidade, neste período de comemoração dos seus 40 anos, deva homenagear de maneira destacada e para a eterna memória do acontecimento, esse dirigente cujo nome se liga à história de nosso município e, de modo particular, à história da criação e da implantação da Universidade Estadual de Maringá. Devo insistir, porém, que a outorga deste título é de natureza intrinsecamente distinta da outorga de um título acadêmico regular de doutor. Com efeito, a etapa preparatória para o título de doutor honoris causa é a própria vida. Por isso, o magnífico reitor, nesta noite solene, representando toda a comunidade universitária, pode, na verdade, apenas reconhecer que o título de honra já foi adquirido por tudo que a vida do nosso homenageado representa. Assim, o reconhecimento vem de uma instância superior à autoridade que nesta noite o confere. Vem da constatação dos méritos alcançados pela obra do homem público Adriano José Valente. O senhor Adriano José Valente foi o 5º prefeito do município de Maringá, tendo exercido o seu mandato de 1969 a 1973. Nascido em 20 de dezembro de 1921, na cidade de São Paulo, o advogado que aqui chegou em 1956, ingressou na vida política da cidade em 1960. E como bem frisou um membro de sua família, veio com o sonho de crescer com Maringá. Foi eleito prefeito municipal em 1968, pelo antigo MDB, e ao seu nome estão associadas muitas obras básicas, essenciais à preparação da cidade para o ingresso no século XXI. E tantas outras realizações materiais que todos nós conhecemos. De fato, foi no período em que esteve à frente do Executivo Municipal que surgiram o Parque do Ingá e o Parque de Exposições, que foram iniciadas as obras de construção do Paço Municipal, que foram realizadas muitas reformas de escolas rurais, que foi ativada a Companhia de Desenvolvimento de Maringá, a Codemar, que foram construídas a estação de captação de água no barrento Rio Pirapó e a estação de decantação na Avenida Pedro Taques, que foram, enfim, rasgados quase 400 quilômetros de ruas para a colocação de canos. São suas as recentes palavras de uma entrevista concedida ao Diário, que reproduzo. Quando assumi em 1969, Maringá era uma cidade atrasada por conta das brigas entre os prefeitos e a Companhia Melhoramentos. Tive a ideia de realizar o que fosse fundamental para garantir o desenvolvimento. Na minha maneira de ver, cidade nenhuma poderia ir para frente sem água encanada e esgoto. Adriano Valente foi ainda um deputado federal muito atuante, sendo eleito 2 vezes, em 1974 e 1978. Pode-se dizer que a causa pública foi o seu interesse durante toda a vida. Foi ele quem disse que, se os pobres de uma cidade não vivem bem, a responsabilidade é do prefeito.
durante sua gestão como prefeito, foi implantada a Universidade Estadual de Maringá. De acordo com testemunhos na imprensa, essa criação deveu-se também à obstinação do prefeito, que teria sido responsável pela desapropriação da área e pela construção dos primeiros prédios. Na imprensa maringaense ainda podem ser encontradas referências recentes ao seu nome, muitas vezes acompanhadas do título de pai da UEM. Independentemente da exatidão desses títulos, o que é essencial para nós nesta noite solene é saber que a atuação política desses dois cidadãos, aliada também ao esforço de outras personalidades e instâncias de nossa cidade, das quais é símbolo maior Dom Jaime, primeiro professor honoris causa da UEM, essa atividade é atestada pela história como tendo sido importante para a criação, para a implantação e para o início da construção da Universidade Estadual de Maringá. Eis porque, depois de ter recebido em 1998 o título de cidadão honorário do Paraná, o senhor Adriano José Valente recebe hoje o título de doutor honoris causa da Universidade Estadual de Maringá. A preparação desta homenagem vem sendo feita desde o ano passado. E a intenção da comunidade universitária era a de contar com a presença sempre educada, gentil e atenciosa do ex-prefeito, ocupando o lugar de honra que lhe é devido. Mas entre nós se interpôs o rio da tristeza, o Aqueronte, o intransponível. Nesse rio da morte, todos nós, mais cedo ou mais tarde, teremos de navegar. E todos nós seremos passageiros do temível barqueiro Caronte. Foi pensando nisso que eu, numa canhestra tentativa poética, certamente reprovável num cientista e professor das áreas exatas, pensando nos lugares e nos mortos que fazem parte da minha vida, escrevi: os lugares e os mortos a gente carrega. Os lugares e os mortos estão em nós. Quiséramos que eles estivessem onde estamos. Queremos que eles estejam onde estivermos, depois de nossas vigílias, além do triste Aqueronte, onde toda lágrima será enxugada, lá naquele dia em que nada perguntaremos. Esta é a minha esperança. Esta talvez seja a esperança de sua grande família, pois Adriano Valente se foi antes de nós, aos 88 anos, no dia 6 de fevereiro deste ano, vitimado por um câncer. E a homenagem desta noite, feita à sua família, é forçosamente uma homenagem póstuma, uma homenagem à sua memória. Mas é também uma homenagem obrigatória, porque, como nos ensina o filósofo dinamarquês Søren Kierkegaard, no seu belíssimo livro Os Atos do Amor, o dever de amar os homens que vemos não deve cessar porque a morte os separa de nós, pois o dever de amar é eterno. Foi por esta razão que, quando recebi a incumbência de falar nesta noite, não a recebi como uma tarefa difícil ou árdua ou protocolar. Recebia com alegria, com a alegria de quem recebe um presente, ainda que se considere profundamente indigno desta dádiva. Portanto, coube-me ser, nesta noite, o porta-voz da academia, na presença da comunidade maringaense e da família do homenageado. Falo, portanto, como acadêmico, mas falo também como cidadão, beneficiário das inúmeras ações desse servidor público exemplar. Menino, nascido em Maringá, filho e neto de pioneiros, ouvi o doutor Adriano Valente pela primeira vez em um comício, feito onde se cruzam as avenidas Laguna e Paissandu, perto do Colégio João 23, no ano de 1968. A disputa pela prefeitura estava acirrada, e os comícios eram muito concorridos. Perto do palanque, em que se encontravam, entre outros, Adriano, Renato Bernardi e Dom Jaime, ajudei a puxar o coro dos que cantavam, com toda uma multidão entusiasmada, os versos de que me lembro muito bem, e que juntos, eu e o ex-prefeito, pudemos rememorar, não muito tempo antes de sua morte, durante uma sua visita à UEM. Eis os versos: nós, pés de chinelo,
com Adriano somos maiorais. Para que vergonha? Para que, minha gente, se a vitória é de Renato e Valente? Esse era o refrão. A música, todos vocês a conhecem, pois é a marcha carnavalesca dedicada aos carecas, que, aliás, diga-se de passagem, estavam muito bem representados pelo Dr. Adriano Valente. Também naquela ocasião, a escolha da população deu razão ao mote da marchinha, e a dupla Valente e Bernardi foi eleita quase que de maneira heróica. Para apresentar o Dr. Adriano Valente, não encontrei melhor meio que a menção a uns poucos fatos e a umas esparsas circunstâncias. Contudo, não queria que esta homenagem se restringisse a uma lista de realizações, e nem tampouco que a grandeza de um político republicano exemplar, como a ele se refere o meu colega, o orador que me precedeu, fosse reduzida a um mero elenco de obras, ainda que notáveis, de mais um prefeito do interior do Brasil. Gostaria, na verdade, de lembrar, como fiz por ocasião da concessão de igual título ao professor Constantino de Sales, que a verdadeira nobreza de um homem é a nobreza do espírito, a nobreza daquela procura pelo conhecimento, a nobreza da defesa da verdade, da dedicação, da bondade, da coragem e do serviço ao próximo. Tudo isso está, em maior ou menor grau, associado ao nome desse culto político de nossa cidade. Sob pena de parecer vulgar e certamente pouco original, sou obrigado a registrar que o seu nome é já uma feliz combinação de vários símbolos. A força e o comando de um imperador. A fé, a bondade, o trabalho silencioso e diligente de um operário, como o pai de Jesus. A coragem, o valor e a bravura do adjetivo que lhe servia de sobrenome. Não são, pois, os bens materiais, o berço ou a herança, os fatores determinantes da nobreza do homem público. Aliás, não são todos os homens públicos que merecem os títulos honoríficos e os nomes nas praças e nas ruas. Como dizia Sêneca, no seu tratado sobre a brevidade da vida, alguns fazem tanto esforço apenas para fazerem jus a uma inscrição sobre o túmulo. É a isso que muitas vezes são reduzidos os menos competentes, os menos probos, os aproveitadores, enfim, os maus políticos. Nossos homenageados, pertenceram a um outro grupo, ao grupo dos que ousaram acreditar que uma comunidade melhor era possível e que urgia tomar as providências para que ela se consolidasse. Nosso homenageado fez, valendo-se das armas da razão, do trabalho árduo e continuado, da perseverança e da inteligência, do respeito e da amabilidade, do trato diligente com a coisa pública e da busca incansável do bem comum, com erros e acertos, mas mostrando-se, de qualquer modo, capaz de executar ações que contribuíram seguramente, ainda que de maneira muitas vezes indireta, para o progresso da ciência e da cultura em nossa comunidade. É alta a obra, é elevado o exemplo, é justa a homenagem. Muito obrigado. Convidamos para fazer uso da palavra o professor doutor Mário Luiz Neves de Azevedo, vice-reitor da Universidade Estadual de Maringá. Boa noite a todos. É uma grande satisfação ter presidido a comissão de homenagem e comemoração dos 40 anos da Universidade Estadual de Maringá. Uma noite memorável. Comemorar, rememorar, recordar. Recordar, conforme diziam os primeiros gregos, é fazer passar pelo coração novamente. É passar novamente as emoções. É por onde se imaginava que ficava
onde ficava a memória, onde ficava os sentimentos, passar pelo coração. Foi, e é isto que estamos assistindo hoje. Homenagear, primeiramente, na primeira fala, o governador Paulo Pimentel, e homenagear o prefeito Adriano Valente, é trazer a memória, passar pelo coração, todas essas obras, que as suas vidas são testemunhas e que nós assistimos. Então, primeiramente, os parabéns aos nossos doutores honoris causa, governador Paulo Pimentel, e ao prefeito Adriano Valente, que receberá aqui o título daqui a pouco, o senhor Alex Valente, que é o filho do homenageado. Uma grande alegria. Minhas palavras serão curtas. Eu queria agradecer muito as pessoas que participaram da comissão de homenagem aos 40 anos. Eu vejo algumas pessoas, eu vou citar os nomes. A ideia era ter, inclusive, pedido um espaço de maior destaque para vocês que trabalharam por esses meses conosco. O Luke, eu até vou pedir a gentileza de que eu gostaria que as pessoas vissem essas pessoas. Luiz Donadon Leal, Luke, onde é que ele está? Está lá atrás. Obrigado, Luke. Professor Neemias Curvelo Pereira. Muito obrigado, Neemias. Professor José Marcos de Bastos Andrade. Está. Obrigado, José Marcos. Professora Jane Maria Remor, que está aqui conduziu. Obrigado, Jane. José Carlos Gomes. Obrigado, José. Eupídio Serra. Talvez não tenha vindo, algumas pessoas não vieram. Ervin Lenze. Ismar Mosqueta. Eu vou falar todos. José Roberto Pinheiro de Mello. Valderez Penteado Gaete Franco. Cláudia Cirineu Ferreira Monteiro. Claudecia Aparecida Salgueiro. Maria Grazi Zolete. Rosemary Piancó Gula. E Ricardo Esquarize, do nosso cerimonial. Obrigado a todos vocês. Obrigado a todos que aceitaram nossos convites para vir nesses 40 anos. Eu vou citar alguns nomes, eu gostaria que os demais se sentissem também cumprimentados. Nosso secretário Nildo Lubik, saiu de suas atividades de Curitiba, obrigado. O nosso prefeito Silvio Barros. O nosso deputado federal Ricardo Barros. Nosso deputado Enio Verre. Deputado Batista. Representando a Câmara de Vereadores, como a gente já foi nominado, Caixa Econômica Federal, que faz um apoio muito forte às nossas comemorações, que foram já nominados os 3 pessoas que representam a Caixa Econômica Federal, nossos reitores, vice-reitores. Muito obrigado pela presença, muito obrigado pela presença, e obrigado a vocês, a todos vocês, obrigado ao Conselho Universitário que outorga esse título, ao Conselho de Ensino e Pesquisa que está presente, Conselho de Administração, e todos vocês, professores, alunos, servidores, comunidade em geral. Como eu disse que seria breve, e nós fizemos os agradecimentos, eu só lembraria um pensamento aqui, algo que eu espero que possa dimensionar o que é a Universidade Estadual de Maringá para essa região. O Paraná, de 1975, era um Paraná muito diferente do ano 2010. O Paraná de 1970, diferente. Eu vou dar os dados de 75. Em 1975, a região norte central do Paraná
tinha 25% do PIB. Região Norte Central, somam-se Londrina e Maringá. Paranavaí, a região noroeste de Paranavaí, 11% do PIB. A região metropolitana de Curitiba tinha 19% do PIB. Dados de 75. Hoje o Norte Central tem 14,5% do PIB, 25 para 14,5%. O Noroeste de 11 vem para 3,6%. E a região metropolitana de Curitiba, de 19, tem 45% do PIB. Imaginem esses dados sem as universidades que foram criadas no interior do Paraná. Imaginem esses dados como seriam sem que estivéssemos agregando conhecimento, inovação, tecnologia. Junto com a concentração de riquezas na capital, na região metropolitana de Curitiba, vêm dados que nem sempre são os melhores. O Rio de Janeiro tem 34 homicídios a cada 100 mil habitantes. São Paulo tem 12 homicídios a cada 100 mil habitantes. Curitiba, a região metropolitana de Curitiba, tem 32 homicídios a cada 100 mil habitantes. Hoje é uma das capitais mais violentas do Brasil. Eu digo isso para chamar a atenção de como é importante uma universidade que tem esse perfil para o desenvolvimento regional, para a inclusão, para que muito mais pessoas possam participar do desenvolvimento. Foi essa visão de futuro que os nossos homenageados e toda a comunidade da época tiveram, e essa visão que nós estamos tentando perseverar para que nós tenhamos desenvolvimento com sustentabilidade, com inovação, com inclusão, e que nós possamos nos afastar daqueles que são os índices que nos colocariam em situação difícil. Imaginem a nossa região sem a Universidade Estadual de Maringá. Muito obrigado a todos, meus cumprimentos a todos, parabéns aos nossos novos doutores honoris causa, governador Paulo Pimentel, prefeito Adriano Valente, que em seu nome será recebido o título o senhor Alex Valente. Uma boa noite a todos, parabéns à Universidade Estadual de Maringá. Ouviremos agora o pronunciamento do magnífico reitor da Universidade Estadual de Maringá, professor doutor Décio Esperandil. Sem dúvidas, este dia é mais um dia histórico na vida da nossa Universidade Estadual de Maringá. Universidade que é reconhecida hoje como um patrimônio científico, cultural, social e humano desta região do noroeste do Paraná e do país. Estamos aqui hoje para celebrar os 40 anos de Universidade Estadual de Maringá, para expressar toda a nossa alegria, para compartilhar com todos vocês todo o nosso contentamento, que com certeza invade a nossa alma. Durante esses 40 anos, a Universidade Estadual de Maringá exercitou a sua vocação, formou pessoas, e formar pessoas para nós significa promover a humanização. Realizou pesquisas, e a concepção que nós temos de pesquisa é que ela é necessária para melhorar a vida das pessoas. Promoveu a cooperação
técnico-científica, com municípios, com o Estado, com a União, com ONGs, com o setor produtivo e com certeza contribuiu com o desenvolvimento econômico e social. De modo que para nós, o contentamento hoje aqui é quase que não é possível de expressá-lo. Eu tenho a certeza que todos nós que estamos aqui hoje nos orgulhamos do passado dessa instituição e também nos orgulhamos em celebrar o momento que esta universidade vive. Os indicadores do Ministério da Educação, do Ministério da Ciência e Tecnologia, têm colocado isso para o país. E este mérito é institucional, é mérito dos nossos professores, dos nossos estudantes, em nível de graduação, em nível de pós-graduação e também em nível dos nossos cursos livres. É mérito do nosso pessoal técnico universitário. Ao longo desses 40 anos, muitas foram as mãos que contribuíram com a construção desta universidade pública. Muitas, eu diria milhares. Diretamente, todos os nossos professores, os que estão na ativa e os que já se aposentaram, todos os nossos estudantes de todos os nossos cursos, os que estão na ativa e os que já se formaram. Tivemos também as mãos que contribuíram com esse processo de construção desta universidade que está em franco andamento. Aqueles que contribuíram de forma indireta, mas só contribuíram porque compreenderam acerca da necessidade, da importância e da missão de uma instituição universitária. E entre essas mãos, sem sombra de dúvidas, estão as mãos do governador Paulo Pimentel, que com proeminente sabedoria criou, através de um mesmo decreto, 3 universidades, todas as 3 localizadas no interior do estado. Universidade Estadual de Maringá, Universidade Estadual de Londrina e a Universidade Estadual de Ponta Grossa. Houve sim, na criação destas universidades, a sabedoria do Eclesiastes, porque é mais fácil se voltar e se pensar para as capitais. É mais difícil se voltar e pensar para quem está no interior. Por isso que nós devemos enaltecer este feito, governador, e ser extremamente grato, porque há 40 anos atrás a Universidade Estadual de Maringá foi criada. E devemos também enaltecer a visão e todo o apoio que recebemos do prefeito Adriano Valente, que nos concedeu os 68 alqueires de terra, que lá, na época em que a universidade foi criada e um pouco depois, o prefeito Silvio ficava fora da cidade, né? Ficava longe da cidade. E hoje a universidade está praticamente no centro da nossa instituição. Então, em nome da nossa comunidade universitária, nós queremos expressar toda a nossa gratidão por essas 2 mãos que contribuíram com o processo de construção da nossa universidade. E por isso que nós estamos aqui hoje,
para celebrar os 40 anos da nossa instituição, mas também para prestar algumas homenagens, e duas delas concedendo o título de doutor honoris causa ao governador Paulo Pimentel e ao prefeito Adriano Valente. Honoris causa significa causas nobres, é um reconhecimento pelas causas desses dois homens, pelos feitos, e nós queremos então expressar isto aqui hoje. Eu não tenho dúvidas de que esta universidade é sim uma universidade empreendedora. Empreendedora no sentido de que tem que fazer muito com poucos recursos. É uma universidade integrada. Nós sentimos essa integração em duas dimensões: numa integração dentre e numa integração entre. E é também uma universidade generosa. É esse o perfil de universidade que nós temos defendido. Empreendedora, integrada e generosa. É assim que essa universidade tem se comportado ao longo dos anos. E é isso que nós temos tido como pressuposto, como fundamentação para pensar, para falar e para agir acerca das causas da universidade e para desenvolver as suas ações. Eu quero agradecer a presença de todos vocês que estão aqui nesta plenária e mais uma vez agradecer a presença das autoridades, nossos colegas ex-reitores, maioria com o cabelo branquinho, né? Com exceção do Ângelo aí, da Neuza, né? Sofreram, né? Como a gente está sofrendo à frente da administração da universidade. Todas as nossas autoridades, os nossos deputados federais, Odílio, Ricardo Barros, Enio Verri, nosso professor, doutor Batista, prefeito Silvio Barros, o nosso secretário que está aqui, também nos prestigiando, que assumiu recentemente a Secretaria de Ciência e Tecnologia, Ensino Superior, e representa hoje o governador, cuja vinda estava prevista, né, para esta solenidade, mas não foi possível, em função de outros compromissos. Leve a ele, Nildo, também a nossa saudação e o nosso agradecimento. Tá? Padre Almeida, também o nosso primeiro arcebispo que está aqui, de Maringá, Dom Jaime Luiz Coelho. De coração, a nossa gratidão por todos vocês e muito obrigado mais uma vez pela presença de todos. E parabéns ao UEM, Patrimônio Científico e Cultural do Paraná. Neste momento, o magnífico reitor da Universidade Estadual de Maringá, no uso das atribuições que lhe são conferidas, outorga a Paulo Cruz Pimentel e a Adriano José Valente, in memoriam, o título de doutor honoris causa pela Universidade Estadual de Maringá. Para tanto, convidamos todos os membros dos colendos conselhos de nossa instituição, Conselho Universitário, Conselho de Ensino, Pesquisa e Extensão e Conselho de Administração, bem como aos homenageados, a ficarem em pé. Eu, Décio Esperandil, reitor da Universidade Estadual de Maringá, confiro a Paulo Cruz Pimentel e Adriano José Valente o título de doutor honoris causa, de acordo com a resolução do Conselho Universitário, aprovada em 11 de maio de 2010, e em reconhecimento ao expressivo e relevante trabalho prestado à Universidade Estadual de Maringá
quando da sua criação, em 1970. Maringá, aos 13 dias do mês de maio de 2010. Ouviremos a seguir as palavras do doutor honoris causa da Universidade